Juiz ri de homem negro no tribunal e fica chocado ao descobrir que ele é um policial do BOPE disfarçado. Você já se sentiu julgado antes mesmo de abrir a boca? Já teve sua credibilidade questionada apenas por sua aparência? Já foi subestimado justamente quando mais precisava ser levado a sério? A justiça deveria ser cega, mas o que acontece quando quem deveria protegê-la enxerga apenas preconceitos? Esta é a história de um dia que mudou completamente a perspectiva de um juiz sobre o que significa verdadeiramente fazer justiça. O som dos passos ecoava pelos corredores do Fórum Central do Rio de Janeiro. Era uma quinta-feira típica de março, com o calor úmido entrando pelas janelas altas e o barulho constante do trânsito servindo como trilha sonora da rotina judicial. Dr. Roberto Figueiredo ajustou a toga preta enquanto caminhava para a sala de audiências. Aos 52 anos, ele carregava no semblante o peso de 2 décadas presidindo julgamentos. O cabelo grisalho, perfeitamente penteado, os óculos de grife e a postura ereta transmitiam a autoridade que ele acreditava merecer. Naquela manhã, sua agenda estava repleta. Casos de tráfico, roubo, lesão corporal, a rotina criminal que ele conhecia de cor. Mas havia um processo em particular que chamara sua atenção durante a preparação. Um homem acusado de porte ilegal de arma de fogo e resistência à prisão. Mais um, murmurou para si mesmo folheando os papéis. Sempre a mesma história. Do outro lado da cidade, o capitão Matias terminava de se vestir em seu apartamento simples no Engenho Novo. Calça jeans desgastada, camiseta lisa, tênis surrado. No espelho, via um homem de 34 anos que parecia ter vivido muito mais. As cicatrizes no braço direito contavam histórias que poucos conseguiriam imaginar. Matias guardou cuidadosamente os documentos numa pasta preta e olhou uma última vez para a farda do BOPE pendurada no armário. Era capitão há 3 anos, mas sua trajetória nas forças especiais começara muito antes. Filho de uma empregada doméstica e de um pedreiro, crescera vendo a violência de perto nas ruas do Complexo do Alemão. A verdade sempre aparece, disse para si mesmo, uma frase que sua mãe costumava repetir. No tribunal, Dr. Figueiredo se acomodou na cadeira alta. A sala estava parcialmente vazia. Apenas alguns advogados, um promotor jovem e 2 funcionárias do cartório. Era um dos primeiros casos do dia. Chame o próximo, disse em tom automático. A porta se abriu e Matias entrou, acompanhado de um advogado público. Vestia as roupas simples com dignidade, os ombros retos e o olhar firme. Caminhava sem pressa, mas com determinação. Dr. Figueiredo ergueu os olhos dos papéis e fez uma avaliação rápida. Homem negro, roupas simples, advogado público. O tipo de caso que ele resolvia em 15 minutos. Senhor, ele consultou os documentos. Matias Santos Silva está sendo acusado de porte ilegal de arma de fogo e resistência à prisão. Como se declara? Matias se posicionou de frente para a mesa do juiz. Sua postura era ereta, militar, mas isso passou despercebido pelo magistrado. Inocente, Excelência, respondeu com voz clara e firme. Um sorriso discreto, quase imperceptível, cruzou o rosto do juiz. Não era a primeira vez que ouvia aquela resposta. Aliás, raramente ouvia outra coisa. Bem, vejamos aqui os fatos, disse doutor Figueiredo, assumindo um tom condescendente. Segundo o relatório policial, o senhor foi abordado na Zona Norte portando uma pistola calibre .40 sem documentação. Quando questionado, tentou fugir e resistiu à prisão. O promotor, um jovem recém-formado chamado Dr. Lucas Mendes, olhava para os autos com expressão neutra. Era seu 3º mês no cargo e ainda tentava entender as nuances do sistema. Excelência, disse o advogado de defesa, Dr. Carvalho. Gostaria de destacar que meu cliente tem trabalho fixo e residência definida. Além disso, as circunstâncias da abordagem foram questionáveis.
Doutor Figueiredo nem ergueu os olhos completamente dos papéis. Trabalho fixo? Que tipo de trabalho? Matias respirou fundo. Sou funcionário público, Excelência. Funcionário público? O juiz agora olhava diretamente para ele, a incredulidade evidente na voz. Em que órgão? Secretaria de Segurança Pública do Estado. Uma risada baixa, quase um pigarro irônico, escapou da garganta do magistrado. Segurança Pública. Senhor Matias, por favor, vamos manter a seriedade no tribunal. O silêncio na sala se tornou denso. As funcionárias do cartório trocaram olhares desconfortáveis. O promotor jovem franziu a testa. Com todo respeito, Excelência, disse Dr. Carvalho. Meu cliente está dizendo a verdade. Doutor. Carvalho, respondeu o juiz com um tom paternalista. Eu compreendo sua obrigação de defender seu cliente, mas não precisamos inventar histórias fantasiosas. Funcionário da segurança pública? Fazendo o que, exatamente? Matias manteve a calma, mas seus punhos se fecharam involuntariamente ao lado do corpo. Era a mesma expressão que via nos olhos dos criminosos quando os prendia. Desprezo, descrença, julgamento antecipado. Sou policial, Excelência. Desta vez, a risada do doutor Figueiredo foi audível para toda a sala. Não era maldosa, mas carregava toda a condescendência de quem acreditava estar lidando com uma mentira infantil. Policial? Senhor Matias, por favor. Se fosse policial, teria apresentado sua identificação no momento da abordagem. Além disso, ele gesticulou vagamente em direção a Matias. Não seria o primeiro a tentar impressionar o tribunal com uma profissão que não tem. O promotor Dr. Mendes se inclinou ligeiramente na cadeira. Algo naquela situação o incomodava, mas não conseguia identificar o quê. Matias olhou fixamente para o juiz. Durante 3 anos no BOPE, enfrentara traficantes armados, operações de alto risco, situações onde 1 segundo de hesitação poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Mas estar ali, sendo ridicularizado por alguém que deveria representar a justiça, era uma das experiências mais humilhantes de sua vida. Excelência, disse Dr. Carvalho, tentando intervir. Eu tenho aqui documentos que comprovam... Dr. Carvalho, o juiz o interrompeu com impaciência. Vamos acelerar isso. É óbvio que se trata de um caso típico. Jovem envolvido com atividades ilícitas tenta enganar a autoridade com histórias inverossímeis. Jovem? Matias falou pela primeira vez em vários minutos, sua voz baixa, mas firme. Excelência, eu tenho 34 anos. Dr. Figueiredo olhou para ele novamente, desta vez com mais atenção. Bem, a idade não muda os fatos. O senhor foi pego com uma arma ilegal. A arma não era ilegal. Como assim não era ilegal? O juiz fechou os papéis e se inclinou para a frente. Senhor Matias, o relatório policial é claro. Arma sem documentação. A arma tinha documentação. Tinha registro. O problema é que os policiais que me abordaram não acreditaram na minha identificação. Silêncio. Dr. Mendes, o promotor, começou a folhear seus próprios papéis com mais cuidado. Algo naquela versão fazia sentido de uma forma que não fizera antes. Que identificação? Perguntou o juiz, agora com um tom ligeiramente menos condescendente. Matias olhou para seu advogado, que assentiu com a cabeça. Minha identificação como capitão do BOPE, Excelência. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem mesmo o ruído do ar-condicionado parecia funcionar. As funcionárias do cartório pararam de digitar. O promotor ergueu a cabeça dos documentos. Doutor, Figueiredo piscou várias vezes, como se tentasse processar uma informação que não fazia sentido. BOPE, repetiu em voz baixa. Batalhão de Operações Policiais Especiais, confirmou Matias. Capitão Matias Santos Silva, matrícula 448V15. O juiz olhou para os papéis, depois para Matias, depois novamente para os papéis. A confiança que emanava dele minutos antes começou a vacilar. Dr. Carvalho, disse com voz incerta, os documentos... O advogado abriu sua pasta e retirou uma série de papéis.
Aqui está a cópia da identidade funcional, Excelência. Declaração da corporação confirmando que meu cliente estava em serviço no dia da ocorrência. E aqui, ele estendeu outro documento. A autorização para porte de arma em serviço. Dr. Figueiredo pegou os papéis com mãos que agora tremiam levemente. Colocou os óculos e começou a ler. Linha por linha, palavra por palavra. Capitão Matias Santos Silva. BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais, autorizado para porte de arma calibre .40, em serviço durante operação de infiltração. O promotor Dr. Mendes se levantou. Excelência, posso ver esses documentos? O juiz passou os papéis com movimentos mecânicos. Sua face havia perdido toda a cor. Matias permanecia em pé, imóvel. Não demonstrava satisfação ou raiva. Apenas aguardava. Operação de infiltração? Dr. Mendes perguntou após examinar os documentos. Sim, respondeu Matias. Estava investigando uma quadrilha de tráfico de armas na Zona Norte. Por isso, estava trajado com roupas civis e portando apenas uma arma discreta. Dr. Figueiredo tirou os óculos e os limpou nervosamente. Quando falou, sua voz estava diferente, menor. Capitão, os policiais que fizeram a abordagem não acreditaram na minha identificação, Matias completou. Acharam que era falsa. Quando tentei explicar, interpretaram como resistência à prisão. O magistrado olhou ao redor da sala, como se buscasse uma saída para a situação. As funcionárias do cartório observavam em silêncio absoluto. Uma delas tinha a mão sobre a boca. Por quê? Por que não mencionou isso desde o início? Perguntou o Dr. Figueiredo. Matias sustentou o olhar dele. Eu mencionei, Excelência. Disse que era funcionário público da segurança. Disse que era policial. Mas Vossa Excelência preferiu não acreditar. A verdade daquelas palavras caiu sobre a sala como uma pedra pesada. Dr. Figueiredo se inclinou para trás na cadeira, passando a mão pelo cabelo grisalho. Eu peço desculpas. Eu não deveria ter... Com todo respeito, Excelência, interrompeu Matias. Não é a mim que Vossa Excelência deve uma explicação. É a justiça. Dr. Mendes fechou os documentos e olhou para o juiz. Excelência, considerando as novas informações, acredito que os charges devem ser arquivados imediatamente. Sim, claro. Dr. Figueiredo tentou recuperar a compostura. Capitão Matias, Este é claramente um equívoco, um mal-entendido entre as corporações. Um mal-entendido? Matias repetiu, sua voz mantendo o tom respeitoso, mas firme. Excelência, eu fui preso, humilhado, tive minha reputação questionada e perdi 3 dias de trabalho numa operação importante. Isso é um mal-entendido? O silêncio retornou. Doutor, Figueiredo sabia que cada palavra que dissesse naquele momento poderia piorar a situação. Dr. Carvalho se pronunciou. Excelência, meu cliente não busca apenas o arquivamento do processo. Busca que episódios como este não se repitam com outros cidadãos. Outros cidadãos? O juiz engoliu em seco. Quantos homens negros, Excelência, disse Matias, chegam a este tribunal e são julgados antes mesmo de terem a chance de se defender? Quantos são tratados como culpados apenas por sua aparência? A pergunta pairou no ar. Dr. Figueiredo olhou para suas próprias mãos, depois para os papéis espalhados sobre a mesa. Eu sempre procurei ser imparcial. Com todo respeito, Matias o interrompeu novamente. Imparcialidade não é o que acabei de presenciar. Acabei de ser ridicularizado por dizer a verdade. Acabei de ter minha palavra questionada não pelos fatos, mas pelo que Vossa Excelência presumiu sobre mim. Dr. Mendes observava a cena com uma expressão de quem estava aprendendo algo importante sobre o sistema que acabara de ingressar. Uma das funcionárias do cartório se manifestou timidamente. Excelência, devo registrar o arquivamento do processo? Dr. Figueiredo hesitou. Sabia que arquivar o processo era apenas o primeiro passo.
Sabia também que aquela situação provavelmente não ficaria restrita àquela sala. Sim, disse finalmente. Arquive o processo por falta de justa causa e registre. Ele pausou. Registre que o tribunal pede desculpas formais ao capitão Matias pelo constrangimento causado. Matias assentiu com a cabeça, mas sua expressão permanecia séria. Excelência, disse Dr. Carvalho. Meu cliente gostaria de fazer uma última observação. Claro. Matias deu um passo à frente. Excelência, eu dedico minha vida a proteger a sociedade. Arrisco minha vida diariamente para que pessoas possam dormir tranquilas. Faço isso porque acredito na justiça. Ele pausou, organizando os pensamentos. Mas a justiça que defendo nas ruas precisa ser a mesma justiça que encontro neste tribunal. Quando um juiz ri da palavra de um cidadão apenas por sua cor ou aparência, toda a credibilidade do sistema é abalada. Dr. Figueiredo baixou a cabeça. Não estou aqui para destruir a carreira de ninguém, continuou Matias. Estou aqui para que Vossa Excelência reflita quantas pessoas passaram por esta sala e foram julgadas da mesma forma que eu fui julgado hoje. Quantas foram condenadas não pelos crimes que cometeram, mas pelos preconceitos que carregamos. O capitão respirou fundo. Se Vossa Excelência me permite, gostaria de sugerir algo. Sim, claro. Que esta experiência seja uma oportunidade. Uma oportunidade para que a justiça seja verdadeiramente cega. Para que ela enxergue apenas os fatos, não a cor da pele ou a classe social de quem está sendo julgado. Dr. Figueiredo ergueu os olhos lentamente. Havia algo diferente em sua expressão. Um misto de vergonha e talvez compreensão. Capitão Matias, disse com voz baixa, o senhor tem razão. E tem minha palavra de que esta situação vai me acompanhar daqui em diante, a cada julgamento, a cada decisão. É tudo o que peço, Excelência. Dr. Mendes se levantou. Excelência, se me permite, gostaria de solicitar que este caso seja incluído no relatório mensal do Ministério Público. Acredito que outros colegas podem aprender com o que aconteceu aqui. O juiz assentiu lentamente. Dr. Mendes, o senhor está certo. Incluam no relatório. E ele hesitou. Incluam também uma recomendação para treinamento sobre viés inconsciente para todos os magistrados da comarca. Matias permitiu-se um pequeno sorriso. Era a primeira vez que sua expressão se suavizava desde que entrara na sala. Posso me retirar, Excelência? Sim, capitão. E obrigado. Obrigado por quê? Por me lembrar por que escolhi ser juiz. Matias assentiu respeitosamente e se dirigiu à porta, seguido por Dr. Carvalho. Antes de sair, virou-se uma última vez. Excelência, uma última coisa. Sim, a próxima vez que um homem negro entrar nesta sala, lembre-se de hoje. Lembre-se de que ele pode ser um policial, um médico, um professor, um pai de família trabalhador. Ou simplesmente um ser humano que merece ser ouvido antes de ser julgado. Vou lembrar, capitão, palavra de honra. A porta se fechou atrás deles, deixando o tribunal em silêncio. Dr. Figueiredo permaneceu sentado por vários minutos, olhando para os documentos espalhados sobre a mesa. As palavras de Matias ecoavam em sua mente. Uma das funcionárias se aproximou discretamente. Doutor, Roberto, posso preparar a ata do arquivamento? Sim, Dona Maria. E inclua na ata que o tribunal reconhece ter cometido um erro de avaliação, que não foi um mal-entendido, foi um erro. Ela assentiu e voltou ao seu posto. Dr. Mendes também se aproximou. Doutor, se me permite uma observação? Claro, Dr. Lucas. Acho que todos nós aprendemos algo importante hoje. Dr. Figueiredo olhou para o jovem promotor. O que você aprendeu? Que a justiça precisa ser justa para todos. Sempre. Sem exceção. E eu aprendi, disse o juiz lentamente, que 20 anos de carreira não me deram o direito de parar de aprender. Algumas horas depois, Matias estava de volta ao quartel do BOPE.
Havia trocado as roupas civis pela farda e se preparava para retomar a operação que fora interrompida por sua prisão. Seu comandante, Coronel Pereira, o chamou ao gabinete. Como foi no tribunal, capitão? Esclarecedor, coronel. Esclarecedor como? Matias se sentou na cadeira em frente à mesa do superior. Descobri que o preconceito não existe apenas nas ruas, senhor. Existe também nos lugares onde deveria haver mais justiça. E o que você fez com essa descoberta? Tentei transformá-la em aprendizado, para mim e para quem estava presente. O coronel assentiu. Boa resposta, capitão. E agora? Agora voltamos ao trabalho. Ainda temos uma quadrilha para desmantelar. E o juiz? Vai tomar alguma providência? Matias pensou por um momento. Coronel, acredito que a maior providência já foi tomada. Ele viu, ele entendeu. Às vezes, isso vale mais do que qualquer punição. Você é muito generoso, capitão. Não é generosidade, coronel, é estratégia. Um juiz que aprendeu com seus erros pode evitar que muitos outros sejam cometidos. 2 meses depois, Dr. Roberto Figueiredo implementou um novo protocolo em sua vara. Antes de cada julgamento, ele dedicava alguns minutos para ler não apenas os fatos do processo, mas também para refletir sobre seus próprios preconceitos. Criou também um programa de palestras sobre viés inconsciente para magistrados, usando sua própria experiência como exemplo. A história do capitão Matias se tornou um caso de estudo na Escola de Magistratura do Estado. Dr. Lucas Mendes, o jovem promotor, anos depois se tornaria um dos defensores mais ativos de reformas no sistema judiciário, sempre lembrando daquele dia como um divisor de águas em sua carreira. E Matias continuou servindo nas forças especiais, protegendo a sociedade nas ruas. Mas também se tornou palestrante voluntário em escolas de direito, contando sua história para futuras gerações de advogados, promotores e juízes. A justiça, ele costumava dizer no final de suas palestras, não é apenas sobre punir quem erra, é também sobre corrigir os erros do próprio sistema. Se esta história fez você refletir sobre a importância da justiça imparcial e do respeito à dignidade humana, considere se inscrever no canal para acompanhar mais relatos que nos fazem questionar nossos próprios preconceitos. Juntos, podemos construir uma sociedade mais justa para todos. A verdadeira transformação, como mostrou o capitão Matias, não acontece através da vingança ou da humilhação, mas através da educação, do diálogo e da coragem de admitir nossos erros, porque no final, todos nós merecemos ser julgados não pela cor de nossa pele ou nossa aparência, mas pelo conteúdo de nosso caráter e pela verdade de nossas ações. E quando isso acontece, a justiça deixa de ser cega apenas simbolicamente. Ela se torna verdadeiramente imparcial.